Olá, hoje nós vamos falar sobre um trabalho, um documentário que foi lançado aqui em Cuiabá, Mato Grosso, O Voo de Regina Pena, uma artista que lutou a vida toda contra uma doença que foi incapacitando os movimentos, mas não a sua mente, a sua alma, a sua criatividade. O nosso convidado de hoje é justamente o documentarista que produziu esse documentário, Laércio Miranda, fotógrafo também. Laércio, obrigada por ter aceito esse convite, desse bate-papo aqui com a gente. O voo de Regina Pena, né? Como é que você conheceu Regina? Vamos começar aí do princípio dessa história. O que te fez criar dentro dessa, né, de todo esse contexto da Regina? Então, eu conheci a Regina Pena há muito tempo, né? Desde que eu cheguei em Cuiabá, em 91, acho que desde 92 que eu conheço a Regina Pena, né? Mas nós nunca tivemos tanta proximidade assim. Então conhecia, tinha admiração por ela como artista, né? Conhecia vários trabalhos dela, a gente conversava de vez em quando, mas a gente teve um período de afastamento. Quando foi em 2015, eu fui ver uma exposição que ela que montou através da Galeria Arton, né? E nessa exposição chamada Voo Solo. Nessa exposição foi o lançamento de um livro também, com o mesmo nome, né? O Voo Solo. E eu achei interessante que eu cheguei lá, mesmo assim com muitas pessoas ali, né? Porque um lançamento é sempre assim um monte de gente, a gente conversa com um, com outro, mas me chamou muita atenção o trabalho dela. Que eu já conhecia alguma coisa do trabalho dela, mas eu vi que tinha alguma coisa muito marcante e diferenciada. E eu não entendi o que era. E aí eu fui conversar com ela. Ela já não estava andando nessa época, que tinha começado com essa doença, né, que é a esclerose múltipla, que acho que não tinha sido diagnosticada ainda nessa vez, né, mas ela já não estava bem. E aí perguntei, né, o que estava acontecendo, né, por que existia essa diferença no trabalho dela, e aí ela me falou que ela tinha entrado na seara ali da arte digital, que ela estava com dificuldade e que ela estava fazendo arte digital, né, e isso daí era a diferença. Aí passou-se um tempo, né, eu saí daquela exposição muito impressionado com aquilo, mas eu não sabia direito por onde pegar, né. Um ano, 2 anos depois, eu vi que aquilo estava na minha mente ainda, né? E eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou começar a conversar com as pessoas sobre isso daí. E fui conversar com a Maria Tereza Carracedo, que ela é editora, e coloquei para ela, né, essa minha ideia. E ela me trouxe assim o contato da Regina Pena, através da sobrinha dela, que ela estava numa clínica já, então ela já não estava tendo autonomia, né? Ela estava internada numa clínica de idosos, e ela me recebeu lá, e a gente começou a conversar, e foi quando eu coloquei para ela a ideia de eu fazer um documentário, de alguma coisa que eu estava vendo no trabalho dela, que era muito surpreendente. Eu via que as pessoas estavam, quando iam visitá-lo, quando ia a algum órgão de imprensa, queria muito explorar a ideia de uma mulher doente, que estava numa cama e que continuava pintando, e eu falei para ela que a minha proposta era diferente. O que eu estava interessado era em saber quais que eram os processos criativos dela. O que ela buscava, de onde que ela tirava aquilo ali, como que ela estava conseguindo expressar, qual que era a história dos processos criativos dela. Então foi aí que nós começamos a conversar. E tivemos algumas conversas assim deliciosas, algumas delas que eu gravei e outras que eu não gravei. Então muitas coisas assim que vão ficar na memória, porque às vezes eu ia lá para a gente conversar. Conversava e não gravava nada, né? E aí outras vezes eu fui e comecei a gravar. Nem sempre saía com a qualidade, eu perdi muita coisa, porque às vezes não estava com microfone, essas coisas assim, né? E entrava, saía gente do quarto, a pessoa atendimento, fazer curativo, não sei o que, né? No fim a gente até conseguiu realmente pegar algumas falas dela que foram essenciais. Quando chegou nós fizemos essas gravações, foi em 2018, 2019. Aí com 2020, com a pandemia, aí a gente não pôde mais ir lá, porque numa casa de idosos, então eles falaram, não pode ter mais visita, porque senão vai começar a ter contaminação, né? E
Aí foi quando ela faleceu, durante esse período. Né, ela veio a falecer, ela estava muito, muito adoentada, já estava piorando cada vez mais o estado dela, veio a falecer em 2020, em agosto, né? Quando chegou no fim de 2020, aí que surgiu esse edital da CECEL, né? Que era da Lei Aldir Blanc. Então, aí eu já tinha escrito um projeto, já estava tudo escrito, que foi até para um edital anterior, né, da prefeitura, e aí estava tudo prontinho, aí eu só fiz umas adaptações e submeti. No princípio eu fiquei um pouco em dúvida, né, se fazia ou não, porque ela já tinha falecido, e aí achei legal que a Maria Tereza me incentivou, né, ela falou, não, você tem que fazer, né, vai atrás, o projeto é muito bom, muito interessante, eu acho que você deve desenvolver. E aí foi quando eu comecei, né, fui contemplado pela lei, e aí comecei a fazer as entrevistas com os vários artistas e fui levantando uma grande parte da história dela, né? A gente tem aí um trailer, né, um teaser desse documentário, a gente vai passar um trechinho para você agora. No final dessa entrevista você vai poder assistir inteiro, mas traz um pouquinho, mostra um pouquinho aí os artistas falando da Regina, né, a própria Regina. Durante você teve esse lançamento desse documentário com exposição, qual foi a repercussão, assim, o que você esperava, Laércio, conseguir reunir tantas informações e teve algo que te surpreendeu, por exemplo, na produção do documentário em si? Então, ele foi sendo construído aos poucos, né? Quando eu estava com a Regina, que ela estava viva, aí a ideia que eu tinha do documentário era levantar os detalhes dos processos criativos dela, e como ela estava na cama somente, né, a gente não podia fazer ela falando o tempo todo, então eu tinha pensado em colocar a voz dela em off, comentando sobre como que era uma viagem assim, pelos trabalhos dela. Depois que ela veio a falecer e eu submeti o projeto à Lei Aldir Blanc, aí foi ampliando essa ideia do que poderia ser, porque tem a Regina Pena por ela, e aí tem a visão, as visões, né, das várias pessoas que conviveram com ela, pessoas que a conheciam desde quando era adolescente, né, como a Vera Capilé, por exemplo, né, pessoas que pegaram o começo da carreira dela, como o Gervani de Paula. Então, eu fui ver com essas pessoas, fui entrevistando uma, outra, né? E eu achei interessante, assim, como que eu fui sentindo que eu estava cada vez mais sendo compensado por esse trabalho. Porque eu fui aprofundando no que era a personalidade dela, a história dela, a relação dela com as outras pessoas e a visão da expressão artística dela a partir de cada uma dessas pessoas, né? Da Vitória Bazaia, do Humberto Espíndola. Isso daí abriu assim um panorama tão grande para mim, sabe? Que para mim foi uma escola, assim. Realmente foi uma oportunidade de aprendizado. É quase que inevitável, né, a gente falar dessa limitação da Regina com a doença, com a esclerose múltipla, porque é uma doença muito incapacitante. Eu conheci, tive parentes que tiveram, e às vezes a luta é por muitos anos, né? O que ela dizia de si, das conversas que vocês tiveram? O que ela dizia, o que ela queria com todo esse processo de criação, de poesia, de pintura, de arte digital, que não é né? Eu tenho dificuldade, né? Sou da década de 70, já tenho essa dificuldade. Imagina, então assim, o que você ouviu dela, Laércio, em relação a isso? Então, ela sofria muito. Realmente a Regina sofria muito. Às vezes eu ia lá visitá-la, ela falava assim, nossa, eu tenho sentido dor 24 horas por dia. E a arte era uma forma de ela ter
era ter algum conforto, sabe? Porque assim, era como se a dor fosse, além da dor ser mais exterior para ela, também parece que essa própria dor estimulava a que viessem essas coisas de dentro dela. E ela sentia, ela me falou várias vezes isso daí, né, que ela tinha pouco tempo de vida. E aí ela sentia mais necessidade ainda de expressar o que estava dentro dela. Até no documentário tem uma fala do Humberto Spíndola que ele diz assim, nossa, ela sentia a premência do tempo. Ela sentia assim que ela tinha pouco tempo e que ela precisava trazer para fora toda a expressão dela, né, o máximo que ela pudesse expressar, né, porque ela não tinha muito tempo de vida. E ele diz, inclusive, falou, nossa, nesses tempos, como que ela conseguiu expressar as várias Reginas Penas que tinham dentro dela, né? Porque ela foi trabalhando, ela trabalhava muito a figura humana, trabalhava o abstrato, né? Cada hora que ela estava trabalhando uma coisa. Eu falava, Regina, e a questão dos pássaros que você vê? Ah, não, agora eu estou fazendo só abstrações, né? Mas como que é isso? Ela falava, não é assim alguma coisa intencional, né? Eu vejo que eu vou mudando, eu estou num outro tipo de linguagem. Eu vi assim que a expressão para ela e a arte eram como que necessidades, sabe? Era uma necessidade, uma premência, era de uma importância assim, muito grande essa expressão. Então, ela se expressava de qualquer forma na dor e a necessidade é que fez com que ela aprendesse tão rapidamente a lidar com essas ferramentas digitais, sabe? Até a Ruth Albernaz, né, que é uma artista plástica que fez a curadoria do trabalho, ela menciona assim como que a Regina Pena fazia uma arte digital, mas essa arte digital dela, ela tinha várias camadas, né? Ela tinha coisas translúcidas, são assim formas que são coisas que são muito difíceis de serem expressadas na arte digital e que ela conseguia fazer isso daí, né? Coisa assim muito rara, né? Então mesmo ela sendo de uma geração anterior, né, que você falou que tem dificuldade com essas coisas, né? Foi assim uma necessidade, né? Como ela dizia, era uma necessidade, era necessidade assim para ela conseguir se expressar e quem sabe passar de uma forma mais vamos dizer assim, mais viável por todas essas dificuldades que ela teve, né? E acaba sendo um grande exemplo, né? Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo e que há muitas perdas, muitas pessoas que estão adoecendo não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente, enfim, né? Então, assim, eu acho que eu vejo nesse trabalho, né, algo para a gente, que vocês, claro, estão deixando para não só para as próximas gerações, mas para uma infinitude aí, né, quem foi essa Regina que não sofreu sozinha porque tinha vocês, tinha toda a família, tinha os amigos, tinha alguém que olhava a Regina criadora também, né? Então, assim, a partir de tudo isso, né, o que você pretende com o documentário? Você pretende levar para festivais? Como é que estão assim os projetos? Você pretende falar mais de Regina? Como é que está, a partir dessa experiência, como é que estão os seus projetos futuros? Então, quando eu comecei a fazer esse documentário, a intenção inicial era que eu pudesse estar ajudando a difundir alguma coisa que eu achava incrível. Sempre achei incrível esse mundo mágico da Regina Pena, que ela estava expressando de forma tão fluidamente. Ela fazia coisas assim, sabe? Ela criava, como disse o Gervani, falava, ela era uma artista compulsiva. Então ela tinha essa criação contínua, né? Então eu via que era necessário, assim, eu me sentia como parte de uma necessidade de ajudar a divulgar isso daí. Né? Então, primeiramente, a primeira intenção foi essa. Né? Com o documentário pronto, eu gostaria que ele participasse de algumas mostras. Né? Então, vou começar a colocar, né, em mostras de vídeo, de cinema. Né? Vou ainda ver quais são os canais, né, que a gente pode fazer isso daí.
e esperar que ele faça alguma carreira nesse sentido e que também ele ajude a divulgar mais o trabalho dessa artista incrível, né? Uhum. Bom, para a gente encerrar, alguma questão que a gente não abordou que você gostaria de trazer, falar um pouco mais de Regina? Então, o que eu gostaria de trazer, que a gente não abordou ainda, Uhum. é sobre a importância dessas leis de fomento à cultura. Porque eu sei que para muitas pessoas a cultura parece assim quase como que uma coisa superficial e desnecessária, né? E além de ter, vamos dizer assim, um povo sem cultura é um povo sem alma, né? Sem fundamento, sem futuro, sem passado. Mas além de tudo isso daí, a cultura ela é uma indústria que gera empregos, né? Gera possibilidades, gera visões de futuro para as pessoas, né? Então, eu espero que continue se dando esse incentivo às produções culturais em todas as áreas, né? Seja de cinema, no audiovisual, teatro, artes plásticas, literatura. É muito importante para fortalecer esse sentido da cultura como produção mesmo, como engajamento das pessoas no país. Com certeza, a gente assim tem visto e a gente tem entrevistado direto pessoas que conseguiram aprovar projetos nas mais diversas áreas, né, pela Lei Aldir Blanc aqui, e eu acho que assim, se há algo de positivo que se tirou de toda essa realidade de pandemia que a gente está vivendo, uma das questões é justamente essa, esse acesso que vocês estão tendo, né? A gente já entrevistou gente que fez biblioteca comunitária, lançou livros, teve curtas, né? Então, assim, eu acho que é fantástico esse momento, né? E espero que isso se perdure mesmo depois, né? Porque foi a cultura que segurou, foi a arte que segurou todo mundo em casa com um mínimo de sanidade, né? Todo mundo precisando trabalhar, home office, criança, jovem, estudar em casa, trabalhar em casa, não sair, não isso, não aquilo. E a arte, a cultura, a música, tudo isso foi o que sustentou a alma, né, Laércio? Sim. Então, você teve essa experiência de Covid na sua família, aproveitando já que a gente está nesse tema, como é que foi com você particularmente? Pegou a Covid? Teve parentes? Não, felizmente eu não peguei bom, Covid, né? minha mulher também não pegou Uhum. Covid, né? Mas assim, na família dela aconteceram vários casos, inclusive de risco, assim, né? Mas felizmente não morreu ninguém. Agora, a gente fica assim, quando vê essa onda passando, assim, ela é bem assustadora, né? E para mim é uma forma de mostrar que algumas coisas a gente tem que mudar. Porque eu trabalhei tenho trabalhado, né, há mais de 2 décadas na área ambiental e tudo que a gente lê, a procedência da Covid é de um grande desequilíbrio, né? Desses vírus que vêm das florestas tropicais, né? Então, assim, acho que é uma oportunidade para a gente pensar também numa outra forma de vida mais equilibrada, né? Socialmente, ambientalmente. Sim, verdade. Laércio, muito obrigada, muito sucesso. Gostei muito de ter conversado com você, ter ouvido de você toda essa história, né, desse documentário. Eu acho que assim, sempre que puder a gente vai divulgar, né? E que você consiga aí ter muitos frutos, especialmente que as pessoas conheçam mais, né, a Regina Pena. Assim espero poder contribuir. Tá joia, gente. Nós conversamos então com o Laércio Miranda, documentarista, fotógrafo. Eu vou deixar aqui para encerrar essa entrevista justamente o trailer desse documentário, para você conhecer, ter um gostinho do que é. Fiquem ligados, né? Vocês que acompanham aí as nossas mostras, os eventos que estão acontecendo em Cuiabá, de repente as programações do SESC, enfim, aonde tiver lá na programação o documentário para você assistir inteiro, dá uma corrida lá, porque isso aqui não vai para a internet agora, como muitos estão fazendo, tem que passar às vezes por festivais, e é importante, né, ter esse selo, né, de lugares em que analisam, criticam, enfim. Então, assim, fica essa dica para você, eu peço para você compartilhar essa entrevista, está lá no nosso canal do YouTube, no site RD News. Acompanhe. Você tem rede social? Tem algum lugar que você divulga seus trabalhos também, Laércio? Então, aproveitando? Eu tenho muitos trabalhos no YouTube, né? Qual que é o seu canal? Esses anos todos que eu tenho trabalhado,
É Laércio Miranda mesmo, o nome do meu canal. Eu tenho trabalhado muito na área ambiental, socioambiental. Então, com agricultura familiar, com povos indígenas, sempre assim procurando o equilíbrio entre a melhoria ambiental, né, e a melhoria das condições de vida das populações também, né? Então, tenho vários vídeos nesse sentido aí, né? Alguma coisa também ligada à cultura. Então, você pode seguir aí o Laércio Miranda no YouTube. Vou lá já ver também, que adoro esse tema. Gente, obrigada. Você fica então com o trailer O Voo de Regina Pena, do Laércio Miranda. Obrigada pela audiência. Até a próxima. Então, se você está num processo criativo, você pode saber que vem novo. Vem o novo, porque você se permite. Ela retratava sempre muito bem, desde moça, desde menina. Até um dia eu perguntei para ela, desde quando que você retrata, Regina? Ela falou, desde sempre. Eu digo para ela, dizia, você tem a pincelada de Van Gogh, aquela força de Van Gogh, mas o colorido de Gauguin, né, que tem aquele colorido amplo, que finalmente ela assumiu esse colorido com muita sabedoria e técnica e sensibilidade. Ela foi tão guerreira que enquanto ela não achou que estava pronta para partir, ela lutou e produziu, e produziu. Produziu assim com gana, com vontade. Deixou uma exposição pronta. Deixou uma vida escrita, seus poemas, as suas verdades. Eu tenho a impressão que eu cheguei num momento de uma libertação tão grande que eu imagino que é isso que todo artista quer atingir.